Nesse momento, gostaria de chamar aqui a Rosiane, que vai estar trazendo uma palavra aos nossos corações. Nós falamos, alguns temas aí desde o início do ano. O ano está passando muito rápido. E aí, esse mês, nós vamos falar sobre criacionismo. E aqui está a minha amiga, em nome de Jesus, pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, Trabalhamos, caminhamos junto em outro ministério, uma pessoa muito dedicada, muito faminta por conhecimento, Rose? Oh, Deus, me ligava até de madrugada, querendo saber coisas. E Jesus foi fiel na vida dela. Hoje ela é presidente do Núcleo Belo Horizontino, da Sociedade Criacionista Brasileira. Glória a Deus por isso. Presidente, diretora, Diretora, gente, isso é maravilhoso, Então, uma pessoa que tem dedicado muito tempo em busca de conhecimento para poder trazer luz a muitas vidas através da ciência. Então, preste muita atenção, porque eu tenho certeza que você será muito edificado esse sábado, no sábado que vem. E aí a gente vai orar pela vida dela, para que Jesus possa falar muito conosco. E eu vou te dizer mais uma vez, preste muita atenção, para você poder ser edificado aí e glorificar ainda mais Deus com aquilo que você vai ouvir nessa noite. Segura aqui, vou orar pela sua vida. Senhor, agradeço o teu nome, agradeço a tua vida, agradeço a vida da Rosa, Senhor, que o Senhor tem trazido a este lugar, para falar aos nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito, Pai, que tem selecionado a ela, que tem buscado ela, Deus amado, há muito tempo, tem trabalhado no seu coração, na sua mente, levando ela, Deus amado, a experimentar, a vivenciar, ó Deus, coisas sobrenaturais do Senhor. Seja com ela neste momento, para falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos e a você que nos acompanha ao vivo pelo canal do YouTube. Eu agradeço ao John pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui falando sobre este tema, que é a base da nossa fé. Seja na criação ou na evolução, nas duas nós temos que exercer fé, porque afinal ninguém estava lá para ver como foi o início da vida. Lá em Hebreus 11:3, diz o seguinte: o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deixa eu só colocar aqui no meu telefone também, porque eu estou com medo de não conseguir ler lá a letrinha muito pequena. Bom, então hoje nós vamos falar sobre a origem da vida. O que bem mais explica a vida? O acaso ou o planejamento? Aqui na imagem nós temos, a título de curiosidade, o código genético. Ele é traduzido em uma proteína, que é a segunda macromolécula mais abundante no nosso corpo, e essa proteína específica é a hemoglobina, que ela está transportando oxigênio no nosso sangue. Pode passar aí. Então, atualmente tem havido um grande debate se a origem da vida é mais bem explicada pelo naturalismo ou pelo design. Bom, o evolucionismo, ele se pauta no naturalismo, que diz que as leis naturais que deram origem a tudo. Só que esse naturalismo, ele é baseado no materialismo. Esse materialismo diz que tudo é matéria, tudo que existe é matéria e não há nada além para explicar a origem da vida. Já o design, ainda no slide anterior, ele se baseia em observações também, das leis naturais, em método científico, nas pesquisas. E, com tudo isso, ele vê que a causa pode ser, sim, por aquilo que nós não podemos ver. Então, eu disse que atualmente tem havido um debate. E por que tem havido um debate? Se a teoria da evolução ela é tão bem estabelecida, se ela é tão bem comprovada, por que tem havido esse debate na comunidade científica? Aí, agora sim, antes da descoberta do microscópio, se pensava que a célula era extremamente simples. Darwin também pensava que a célula era muito simples. Também, a título de curiosidade, não sei quantos sabem, o Darwin ele estava fazendo teologia, e ele foi apoiado pelos seus professores a sair pelo mundo para fazer as observações. Então, no século XIX, com a descoberta do microscópio, abriu-se o mundo da célula. E aí, os pesquisadores eles puderam ver a complexidade da célula. A célula é a unidade básica do ser vivo. Pode passar.
E com isso, com o desenvolvimento da tecnologia, né, os cientistas, eles conseguindo ver os processos, né, os detalhes bioquímicos que acontecem dentro da célula, começaram a surgir livros, começaram a surgir artigos e pesquisas, né, falando sobre essa complexidade. Esse livro, chamado A Caixa Preta de Darwin, é um título até curioso. O autor, o Michael Behe, é um doutor em bioquímica, e ele escreveu esse livro, né, em 1996. Tem esse título justamente porque, como eu disse para vocês, Darwin, na época de Darwin, se pensava que a célula era simples. E, na verdade, a célula era como uma caixa preta para Darwin, né, porque Darwin ainda não tinha visto a complexidade da célula. Então, olha só, esse livro ele lançou ao mundo a teoria do design inteligente, né, que é o argumento de que a natureza exibe evidências de design que vão muito além do acaso darwinista. Né, esse livro ele levantou um debate bastante acalorado sobre a evolução. Pode passar. Nós temos também aí o doutor em biologia, o Stephen Meyer, também é um grande proponente, né, nesse meio. Trouxe para vocês o Behe, né, e o Meyer, que são os mais famosos aí. A partir deles, né, vieram outros. Então, olha só quantos livros que ele escreveu, aí não cabem, né, todos. Inclusive, ele dirige um instituto lá nos Estados Unidos, né, para falar, para divulgar material e fazer pesquisas sobre design inteligente. Pode passar. Aí falando, né, uma matéria, criacionistas fazem barulho na academia, né, artigo que defende design inteligente é aceito para publicação em periódico científico nos Estados Unidos, causando protesto. Pode passar também. Então, como a gente vai falar de origem da vida, a gente tem que definir o que é vida, né? Então, segundo a biologia, essa definição eu tirei de um livro de microbiologia do ensino superior, vai dizer o seguinte, né, todo ser, né, ele é composto por células. Então, essa célula ela tem que ter metabolismo, né? Ela tem que captar energia, processar e eliminar essa energia. Tem que se reproduzir, né? Que é um processo dirigido somente por células pré-existentes. Eu quero que vocês guardem bem essa informação. Tem que se diferenciar, comunicar, movimentar, né? E, segundo esses autores, tem que evoluir, apresentar novas propriedades biológicas. Pode passar. Bom, então aí nós temos 3 proposições sobre a origem da vida. Né? Eu tirei de um livro de biologia do ensino médio. 2010, esse livro. Então, vamos ver o que eles estão falando. Primeiro, criação divina. Mas, segundo eles, né, evidentemente, isso não tem como ser verificado, né, não tem como provar o Criador. Segundo, por origem extraterrestre. Como seria isso? Os meteoros, né, eles cairiam aqui na Terra, contendo as moléculas primordiais para a origem da vida. Só que tem um contraponto a essa hipótese. Porque, ao entrar na atmosfera, essas moléculas poderiam ser degradadas. Porém, já foram encontradas algumas moléculas em meteoros. Por isso que eles colocaram, né, essa hipótese. Em terceiro, origem por evolução química. Próximo slide. É a ideia mais aceita hoje. A vida teria surgido de forma espontânea no nosso planeta por evolução química de moléculas não vivas. Quero que vocês guardem isso também. Nós vamos ver que o que os artigos, os especialistas, o que as pesquisas estão dizendo sobre isso. Então, vamos lá, continuando no livro. Olha o que ele está dizendo. Não é fácil aceitar que a vida tenha resultado de combinações químicas ocorridas ao acaso. É necessário considerar, porém, que o número de tentativas químicas foi extremamente elevado, já que se conta com um tempo extremamente longo, da ordem de centenas de milhões de anos. Ou seja, a vida ela teve milhões de anos para evoluir. Teria sido suficiente que esse acaso incrível... Se você quiser apagar a luz aqui para o pessoal conseguir acompanhar melhor, eu acho que fica tranquilo. Não sei se melhorou. Então, eles estão dizendo que esse acaso, né, incrível poderia ter ocorrido aqui apenas uma vez. A partir desse ponto, a reprodução se encarregaria, né, de povoar o mundo, os mares primitivos. Eu pedi para vocês guardarem, né, uma informação do slide sobre a definição da vida, que uma das propriedades da vida ela tem que se reproduzir. Só que essa reprodução só acontece através de uma célula pré-existente. Continuando. Esse trecho eu tirei de um livro de microbiologia do ensino superior. E olha só o título. No próximo slide, pode passar. Pasteur e o fim da teoria da geração espontânea. O Louis Pasteur foi o pai da microbiologia e, com seus experimentos, ele conseguiu provar que
vida só provém de vida, né? Não tem como ela surgir de forma espontânea. Então, passando aqui. Nesse livro de biologia, né, do ensino médio, ele continua. Pasteur mostrou que, em condições atuais, a vida não nasce da matéria bruta. No entanto, pelo menos uma vez, aí eles repetem, pelo menos uma vez, a vida deve ter surgido da matéria bruta, em circunstâncias muito especiais e favoráveis da Terra primitiva. Pode passar o próximo também. Então, olha só, tem um entrave aqui. Ó. A genética, né, é um mistério não resolvido nas especulações sobre a origem da vida. Né, nós sabemos que o gene, né, como estava lá exemplificado no primeiro slide, o material genético é o que dá origem a tudo, né, é o código que vai ser traduzido nas proteínas. O seguinte, quando vocês olham para aquele slide ali, né, ele está cheio de informações. Né, tem os textos, vocês conseguem ler. Se eu disser para vocês que tudo isso apareceu aqui por acaso, esse parágrafo todo apareceu por acaso, vocês vão acreditar? Logicamente não. Por quê? Porque tem uma inteligência, passa uma informação, né? Tem uma lógica ali. Então, é isso que acontece com o código genético. Pode passar. Aqui uma curiosidade para vocês. O Prêmio Nobel de Química, em 2003, ele foi para o Dr. Peter Agraway pela descoberta dos canais de água e pelos estudos mecanísticos estruturais dos canais de íon. Então, ali, aquele desenho está mostrando a membrana da célula, só a membraninha. Então, esse cara, ele ganhou o Prêmio Nobel, né, só por ter descoberto, não só, né, é um trabalho muito grande, mas, né, da membrana da célula, então ele ganhou o Prêmio Nobel. Né, e a referência do qual eu tirei esse livro, o autor fala o seguinte, qual prêmio, né, deveria receber quem criou a célula completa? Pode passar. Aqui nós temos um artigo, né, internacional tratando sobre a evolução, né, das membranas e as proteínas de membrana. Pode passar. Aí, nesse trecho aí grifado, está falando o seguinte, está em inglês, mas eu nem traduzi não, porque está até bem fácil de ver. Ó. A origem biológica das membranas permanece obscura. Né, um artigo recente está falando isso. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês uma matéria, né, da Super Interessante, é um site bem conhecido. Esse site ele segue as publicações, né, dos evolucionistas naturalistas. E essa matéria está dizendo o seguinte, está falando sobre a origem da vida. Né? Se no início tudo era RNA, como ele se reproduzia? Então, tem o DNA, né, e tem o RNA. O RNA é a molécula que transcreve o DNA. E os cientistas eles têm apostado nessa molécula de RNA como precursora da vida pelas propriedades que ela contém. Né? Ela consegue se autorreplicar, ela consegue ter um trabalho catalítico, né, que é de acelerar as reações, então, por isso, eles estão apostando nela. Pode passar. Esse texto aqui, eu vou ler ele todo porque é muito interessante. Você está vivo, parabéns. É um fato digno de nota. Não só porque você foi um espermatozoide vitorioso, em meio aos incontáveis outros que tentaram, sem sucesso, alcançar o óvulo, mas porque o próprio fato de que a vida surgiu na Terra é ridiculamente improvável. Os bloquinhos essenciais da vida, as proteínas, são imensas cadeias de bloquinhos menores, né, os aminoácidos. A vida, né, só utiliza 20 aminoácidos. Uma proteína razoavelmente longa, como o colágeno, contém 1055 aminoácidos. Eles precisam aparecer em uma ordem exata. Então, tem isso também, né? A questão da improbabilidade de surgir ao acaso é porque tem que ser numa sequência exata também, né? Por isso que eles disseram, ó, qualquer erro é fatal. Se uma proteína ela for codificada de forma errada, né, se faltar um aminoácido ou tiver na sequência errada, pode causar uma doença no nosso corpo, no nosso organismo, ou essa proteína simplesmente não vai funcionar, não vai exercer o seu papel biológico. Né? Então, quando, né, você olha para você, você é todo proteína. Né? Nós temos proteína no DNA, no núcleo, né? Nós temos proteína nas células, nas membranas, todo o nosso corpo. Aí está falando do colágeno, né, que é essa proteína que faz parte do tecido conjuntivo, né, que é o tecido de sustentação de todo o nosso corpo. Quando a gente contrai o braço, né, tem as proteínas aqui, actina e miosina, nosso cabelo é proteína. Então, tudo é proteína. Né, não é só o que a gente toma lá na academia. Então, qual é a chance de uma proteína complexa desse jeito se formar espontaneamente na natureza? Para todos os efeitos, 0. São 1055 posições, cada uma com 20 possíveis ocupantes. A chance de você, olha só isso,
a chance de você ganhar 3 vezes seguidas na Mega Sena da virada é bem maior. Mas é óbvio que nem o colágeno, nem as outras milhares de proteínas necessárias para o seu corpo funcionar são produzidos do nada, em um golpe de sorte. Os seres vivos vêm de fábrica com um manual de instruções chamado DNA, que contém o passo a passo para tudo o que você precisa. Acho que eu não preciso nem explicar isso, pode passar. Essa foto, né, eu tirei no primeiro simpósio de Ciência e Fé que a gente realizou no Nubel, né, no ano passado, em outubro de 2020. A doutora Keila, ela é PhD em Fisiologia Vegetal, a professora também da UFMG, e ela estava falando também na apresentação dela sobre a casa, o planejamento. Pode passar. Ela estava falando sobre o relógio biológico que nós temos no nosso corpo, né, que ele tem múltiplos mostradores em diferentes tecidos e órgãos do corpo, né, e ele funciona de acordo com complexos processos. Esse relógio biológico que nós temos, né, ele vai responder à questão da luz, né, o quanto de luz a gente recebe ou o quanto de luz a gente não recebe, né, questão do dia e noite, claro e escuro. Pode passar. Aí olha só o que essa matéria está dizendo. Fruto de milhões de anos de evolução da vida, sua função principal não é simplesmente responder aos estímulos externos, como a claridade trazida pelo nascer do sol ou a escuridão, mas se antecipar a estes acontecimentos, para o corpo se preparar para eles. Assim, não é por acaso que ele funciona em ciclos de 24 horas, justamente o período de rotação da Terra. Então, ali na primeira linha, vocês estão vendo, fruto de milhões de anos de evolução da vida. Já ali na antepenúltima linha está dizendo que não é por acaso. Então, a gente começa a encontrar essas contradições. Pode passar. Aqui nós temos a doutora Ana Maria Garzon, ela é PhD em Química, né? Foi uma apresentação que ela fez, que eu participei, e ela está mostrando ali esse artigo. Inclusive, né, doutora Ana, se estiver assistindo, um abraço. Esse artigo está falando justamente da estabilidade do RNA, aquela molécula que eu falei para vocês, né, que eles estão apostando para ser a precursora da vida. E olha só o que está falando. Eu não vou ler tudo, mas vou ler aqui o principal. Essa molécula, né, para ela ser a precursora da vida, ela tem que, no mínimo, ser estável. Olha só o que eles descobriram com os experimentos. Concluímos que uma origem da vida em alta temperatura, né, eles dizem que o RNA, essa molécula, surgiu nas fontes hidrotermais, né, há milhares de anos atrás. Então, eles dizem que isso pode ser possível, mas não pode envolver, quem lembra de genética, adenina, uracila, guanina e citosina, ou seja, as bases do RNA. Então, eles estão dizendo que é possível, mas não pode ter RNA, então não pode. Pode passar, por favor. Aí a doutora Ana está mostrando mais um artigo da Nature, aí dizendo sobre a química prebiótica e a intervenção humana. Né, os químicos, mais uma vez, querendo aí produzir em laboratório essas moléculas. E é curioso ver que, é interessante ver que o quanto que eles frisam, né, que a gente quer produzir aqui, ver se dá para surgir ao acaso, mas a intervenção humana, ela foi necessária, teve muita intervenção humana. Experimentalistas no campo da química prebiótica se esforçam para reencenar o que pode ter acontecido quando a vida surgiu do material inanimado. Vale a pena relatar a frequência, né, com que a intervenção humana foi necessária para obter o resultado específico. Afinal, não é fácil ver o que substituiu os frascos, as pipetas e as barras de agitação de um laboratório de química durante a evolução prebiótica, sem falar nas mãos do químico que realizou as manipulações. E sim, a maioria de nós não se sente à vontade com a ideia de intervenção divina nesse contexto. É exatamente com essas palavras, né, que eles estão dizendo no artigo em inglês. Pode passar. Aí surgem os matemáticos da evolução, é muito interessante. Né, são especialistas no ramo da matemática, né, eles conversando, dialogando com os biólogos para ver qual a probabilidade da vida surgir ao acaso. Uma das mais conhecidas incursões matemáticas, né, ocorreu numa conferência no Instituto Ista de Anatomia e Biologia, da Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1965, onde matemáticos, biólogos e outros cientistas de áreas afins se reuniram para avaliar se o neodarwinismo era matematicamente viável. Os biólogos não se sentiram muito felizes com os desafios à evolução. Eles insistiam em dizer que os matemáticos não entendiam a evolução, mas não proporcionaram respostas quantitativas o suficiente. Então, pode passar. Aqui foi um dos desafios, né, que um matemático propôs,
Ele disse qual a probabilidade de colocar os genes, né, da bactéria Escherichia coli em ordem. Né, lembrando que as bactérias são seres unicelulares, eles possuem uma célula só. Comparado com a célula humana, né, a bactéria ela é simples, né, embora ela também tenha a sua complexidade. Então, olha só o resultado. Se essa bactéria fosse espalhada sobre a superfície da Terra numa camada de 2 centímetros de espessura, haveria uma chance de 2 genes serem colocados em sua posição apropriada em 5 bilhões de anos, uma estimativa generosa para a extensão de vida na Terra. Esse longo período não fornece tempo para que outros genes se posicionem em ordem ou sequer os genes evoluam, um processo muito mais complexo. Então, olha só o que eles estão dizendo, né? 5 bilhões de anos é generoso, é muito tempo, mas ainda não é possível. Pode passar. Segundo o modelo evolucionista, a vida evoluiu há pelo menos 3,5 bilhões de anos, mas permaneceu num estado unicelular por quase 3 bilhões de anos. Então, subitamente, em menos de 100 milhões de anos, quase todos os filos, né, as classes de animais, foram produzidos na explosão cambriana. Né, o Cambriano foi um período, né, da Terra, segundo os evolucionistas, há milhares de anos atrás, onde abruptamente surgiram as classes, né, de animais diferentes e complexos. E virtualmente, ou seja, a olho nu, ao que se pode observar, nenhuma classe evoluiu daí em diante. Né, aí dizendo de novo que 100 milhões, né, muito tempo, até mesmo 10 milhões, seria generoso para a evolução, mas que também não é possível. Pode passar. Olha que interessante essa informação. É até um pouco difícil de acreditar, mas é isso mesmo. A probabilidade de uma hipotética proteína funcional com 100 aminoácidos precisamente sequenciados, então eles sempre estão voltando nessa tecla, né, frisando essa tecla de que tem que ser milimetricamente sequenciado, né, senão não funciona. Então, a probabilidade, né, dessa proteína hipotética com 100 aminoácidos surgir por acaso é de 1 vezes 10 elevado a 127. Esse número todo grandão que vocês estão vendo aí. Está calculado ser mais provável uma mesma pessoa, você, John, olha só, está calculado que você pode ganhar na loteria todos os dias do século XXI do que uma simples célula surgir por acaso. Impressionante, né? Olha só essa informação também. Para uma proteína que necessite de 100 a 150 aminoácidos, o número já foi estimado como sendo muitas vezes maior do que todos os átomos do universo. O que é isso? As probabilidades de uma única proteína surgir por acaso, de 100 a 150 aminoácidos, esse número é maior do que todos os átomos do universo. É inacreditável. Pode passar. O problema, né, está dizendo ali, que não é só colocar os aminoácidos na sequência. Também, vocês viram que é muito importante que eles estejam na sequência, mas não é só isso. Né? Tem também o problema de escolher os tipos certos a partir de um vasto número de componentes orgânicos que estariam ali na sopa primitiva. Pode passar. A partir do que conhecemos hoje, não importam quais sejam as condições, apenas o tempo não é suficiente para que a construção naturalista da vida seja possível. Eu pedi para vocês lembrarem, né, lá do primeiro slide, dos primeiros slides, onde aquele livro de biologia do ensino médio estava falando que a hipótese mais aceita hoje é da evolução química, né, por acaso, porque daria tempo, né, contando com os milhões de anos da evolução. O evolucionista Stephen Jay Gould declarou que mesmo que a história evolutiva da Terra se repetisse 1 milhão de vezes, ele duvidava que algo como o Homo sapiens, nós, pudesse desenvolver novamente, o que ele chamou de gloriosos acidentes evolutivos. Estou trazendo para vocês, né, publicações, falas de especialistas da área, né, da evolução naturalista. Pode passar. Esse artigo aqui é de 2018. Fantástico também. Foi publicado, né, na revista Progresso em Biofísica e Biologia Molecular, na Austrália. E tem vários nomes ali, foram mais de 20 cientistas evolucionistas de todo o mundo, de universidades renomadas, e eles estão tratando da causa da explosão cambriana, né, que eu falei com vocês, que foi aquele aparecimento abrupto de classes de animais. Foi terrestre, né, aconteceu aqui na Terra, ou seja, esses animais, para terem aparecido, eles evoluíram aqui na Terra, ou, né, as moléculas, para que eles evoluíssem, foram trazidas do espaço.
Né, lembrando da teoria da panspermia cósmica, que a gente aprende lá na escola também, né, que parece mais uma coisa de ficção científica, mas aqui nós estamos vendo que é algo bem recente. Pode passar. Aqui é um trecho grande também, mas eu, né, fiz questão de trazer também, porque é muito interessante. Olha só a precisão como eles descrevem, né, os detalhes. A transformação de um conjunto de escolhidos apropriadamente monômeros biológicos, por exemplo, os aminoácidos, os nucleotídeos, em uma célula viva primitiva, capaz de evolução adicional, parece exigir superar uma barreira de informação de proporções superastronômicas. Foi o que eu falei com vocês, né? Ultrapassa o número de átomos do universo. Um evento que não poderia ter acontecido dentro do período de tempo da Terra, mas um artigo falando isso. Exceto, acreditamos, como um milagre. Então, os evolucionistas, né, num artigo, estão dizendo que para a vida ter surgido na Terra seria um milagre. Portanto, né, voltando aqui, todos os experimentos de laboratório que tentam simular tal evento levaram até agora ao fracasso sombrio. Portanto, parece razoável ir para o maior local disponível, né, o cosmos, em relação ao espaço, né, e ao tempo. Uma origem cosmológica da vida parece plausível e extremamente provável para nós, né, eles estavam dizendo. E várias ideias, né, que têm relação com isso também foram propostas por outros autores. Pode passar. Esse é só o trecho em inglês. Pode passar. Então, tudo isso acontece por quê? Lembra que eu falei com vocês, né, que com a descoberta do microscópio abriu-se o mundo da célula e eles puderam ver o quão complexos são esses processos, né? Isso é chamado de complexidade redutível. Pense numa máquina que precisa de um número X de peças para funcionar. Se você tirar uma peça, ela não vai funcionar. Isso é complexidade irredutível. Pode passar. Olha só o que disse, né, o doutor em bioquímica que escreveu o livro A Caixa Preta de Darwin. A comunidade científica ficou chocada diante da enorme complexidade que a bioquímica moderna descobriu na célula. Ninguém na Universidade de Harvard, nem da Academia de Ciências dos Estados Unidos, nem um ganhador de prêmio Nobel, absolutamente ninguém consegue explicar detalhadamente como o cílio, né, não o cílio do nosso olho, mas o cílio é uma estrutura de locomoção das células, a visão, a coagulação do sangue ou qualquer outro processo bioquímico teria se desenvolvido conforme a teoria de Darwin. Ninguém consegue explicar isso. Pode passar. Essa citação foi feita pelo Fred Hoyle, um astrofísico britânico famoso. Ele se declarava ateu. Olha o que ele disse. A interpretação com bom senso dos fatos sugere que um superintelecto brincou com a física e também com a química e a biologia, e que não existem forças cegas das quais vale a pena falar na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos me parecem tão surpreendentes que duvidar dessa conclusão está quase fora de questão. Pode passar. Então, já que os evolucionistas, né, eles se depararam com tudo isso, eles formularam a hipótese do multiverso. O que é isso? Que não existe só o nosso universo, existem milhões, infinitos universos, e isso aumentaria a probabilidade da vida ter surgido aqui por acaso, e também, né, nesses outros universos. A ideia de multiversos infinitos pode ser a única explicação não religiosa, porém metafísica. A metafísica, ela abrange, né, outras explicações vindas de fora, daquilo que não podemos ver. Viável para resolver alguns problemas para a ciência, como o mundo RNA, já mostrei para vocês, os sistemas complexos, né, já mostrei para vocês, ou o ajuste fino. Esse ajuste fino é o universo, os astros, né, o cosmos, as leis da física, como cada coisa está no seu lugar e se comporta milimetricamente. A Lua está no seu lugar, o Sol está no seu lugar, a Terra, a gravidade ela tem uma proporção, então tudo funciona da maneira que deveria funcionar para a vida existir. Pode passar. Então, olha só, a hipótese do multiverso não dispõe de evidências, e o meio para acreditar nela é somente pela fé. Então, provando aqui o que eu falei com vocês, né, no início da minha fala, nós temos que exercer fé nas duas teorias, né, nas duas visões. Quem disse isso foi o astrofísico Sodré Júnior, professor do Instituto de Astronomia e Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Pode passar. Aí você fala, tá bom, Rose, então, né, a gente já viu, foi provado e comprovado, vezes e mais vezes, que a vida não pode ter surgido, né, do acaso. Mas e os fósseis? Eles não comprovam a evolução? Os fósseis, né, eles não mostram
que eles teriam, os métodos de datação não mostram que os fósseis teriam milhões de anos, e também a Terra, o universo não teriam milhões de anos. Aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês. O George Cuvier, foi o pai da paleontologia, e essa frase foi ele que disse: Deus é o criador e mantenedor do planeta Terra. Pode passar. Então, falar um pouquinho de fossilização, bem breve. A fossilização é um evento raro, então não é algo que acontece comumente. Quanto mais rapidamente o organismo for enterrado, maior é a sua preservação. É muito curioso que os fósseis, principalmente de dinossauros, dos animais, eles têm sido encontrados numa posição como se eles estivessem fugindo de alguma coisa, como se eles tivessem sido pegos de surpresa. Aí continua, o doutor Ariel Roth, doutor em zoologia, lá nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: descobertas como a explosão cambriana irregular desafiam as interpretações evolucionistas de desenvolvimento gradual e sugerem que alternativas devem ser consideradas. Inclusive, com relação à fossilização, que é um evento que necessita de água para acontecer, pelas evidências também tem-se dito que o dilúvio poderia ter sido a causa da formação dos fósseis, e da forma como eles têm sido encontrados. Pode passar. Essa citação eu trouxe do Charles Darwin, no seu livro A Origem das Espécies. Olha só o que ele disse. Lembrando que esse livro dele foi publicado em 1859, no século XIX. Exatamente na proporção em que este processo de extermínio atuou em enorme escala, também o número de variedades intermediárias que existiam anteriormente deve ter sido realmente grande. Por que, então, não se acha toda a formação geológica e todo estrato cheio de tais elos intermediários? Ou seja, por que a gente não encontra os fósseis de transição, de um animal para o outro? A geologia seguramente não revela qualquer cadeia orgânica assim finamente graduada. E esta talvez seja a objeção mais óbvia e grave que pode ser levantada contra a minha teoria. Darwin disse. Pode passar. Aqui, mais uma citação do Dr. Roth, o doutor em zoologia. O quadro geral dos intermediários ausentes não se alterou significativamente desde o tempo de Darwin. Ou seja, desde a época de Darwin até hoje, não teve alteração. Então, ele cita aqui que David Halpern, curador de geologia do Museu de Campo e História Natural em Chicago e ex-presidente da Sociedade Paleontológica, ele observou que, em vez de encontrar surgimento gradual da vida, o que os geólogos do tempo de Darwin e os geólogos do presente realmente têm encontrado é um registro altamente desigual e irregular. Ou seja, espécies aparecem subitamente, elas mostram pouca ou nenhuma atividade durante o período em que elas viveram, no registro, e depois elas desaparecem abruptamente. Pode passar. Aqui também muito interessante, tem se descoberto aí na paleontologia tecidos moles nos fósseis. Inclusive essa matéria é do Everton, ele é especialista em paleontologia, um grande amigo também. E olha só, esse encontro aí, ele foi realizado em 2012, onde uma equipe de pesquisadores do grupo de paleocronologia fez uma apresentação. Então, eles fizeram lá a conferência para poder mostrar. Eles reportaram a presença do carbono 14, que é aquele método de datação, que decai rapidamente nos ossos. Então, eles encontraram o carbono 14 nos ossos, revelando que eles tinham apenas entre 22 mil a 39 mil anos de idade. Então, nós estamos vendo que a descoberta desses tecidos moles tem mostrado, na verdade, que esses fósseis eles têm que ter menos idade do que a teoria da evolução propõe. Inclusive, alguns pesquisadores lá que estavam fazendo parte dessas descobertas, eles ficaram chocados, mas não tinha como esconder, porque começou a aparecer mais e mais vezes. Pode passar? Aqui só mostrar para vocês também rapidinho, aconteceram também algumas fraudes no meio da biologia, os embriões de Haeckel, não sei se vocês já ouviram falar, o Haeckel, ele desenhou, ele pegou embriões de vertebrados, espécies que têm a coluna vertebral, e ele disse que em seus estágios iniciais eles seriam parecidos, Nisso
concordando com Darwin, né, com relação à teoria da evolução. Mas em 1874, os desenhos, né, dos embriões de réptil foram provados falsos pelo famoso embriologista comparativo William Rees. Pode passar. Aqui também nós temos a fraude de Piltdown, né, fazendo 50 anos, né, do ano que eu tirei aí essa matéria. O homem de Piltdown, ele levou esse nome porque foi encontrado lá em Piltdown, né, no Reino Unido, e foi o seguinte: eles encontraram um fóssil e eles disseram que seria do homem primitivo, mas foi descoberto, inclusive essa foto aí, o pessoal divulgou, né, lá no Museu de História Natural de Londres, né, fazendo uma exposição sobre a fraude, que, na verdade, o fóssil ele tinha o crânio de homem e a mandíbula de um orangotango. Pode passar. Aqui também eu tirei, né, de uma matéria evolucionista, né, o autor ele diz o seguinte: as 3 principais fraudes mencionadas pelos opositores da evolução, quase que no geral, são as que se referem ao homem de Piltdown, que eu falei para vocês, o homem de Nebraska, que na verdade esse homem de Nebraska, eles descobriram um dente, né, que depois foi saber que era de um suíno, e com base nisso eles fizeram um desenho, né, dizendo também que poderia ser um homem primitivo. E o Archaeoraptor, esse daqui foi uma ave que eles acharam, dizendo que seria, né, o fóssil da união de uma ave com um dinossauro. Porém, eles descobriram depois que foram contrabandistas chineses, né, que montaram, eles pegaram ossos, né, de aves e de uma espécie de dinossauros e fizeram essa união. Pode passar. Com relação aos métodos de datação, né, que eles dizem que a Terra, né, teria 1 milhão de anos. Essa frase aqui eu trouxe do Henry Morris, PhD, pesquisador, palestrante. Olha o que ele disse: o peso de toda evidência científica favorece o ponto de vista de que a Terra é bastante recente, muito recente, para que a vida e o homem tenham surgido por qualquer processo evolutivo. Então a informação se repete novamente. Pode passar. Pode passar mais 2 vezes, aí só mostrando a tabela, né, que esse pesquisador ele produziu, né, mostrando o processo, né, pelo qual, ali, ó, mostrando o processo, né, qual foi o método de datação utilizado, né, e no meio ele mostrando a idade da Terra, né, e a maioria dos métodos mostrando, né, uma idade recente para a Terra. Pode passar. Então, com tudo isso, lembram que eu mostrei para vocês, né, o Michael Behe, o Stephen Meyer, né, esses cientistas, eles começaram a encontrar os entraves, né, com a teoria da evolução. Então, né, por questão de lógica, né, e evidências, eles olharam, né, existe um design, né, um planejador para a vida. Então, com isso, a teoria do design inteligente, ela surge na década de 90. Esse trecho eu tirei, né, da TDI aqui do Brasil. Diz o seguinte: a teoria do design inteligente é a ciência de detecção ou não de design inteligente, ou seja, é o estudo científico de padrões na natureza que possam referendar ou descartar a ação de uma mente inteligente como a causa de um efeito. Eu falei para vocês também no segundo slide sobre o design. E é bom lembrar, né, não sei quantos de vocês estão familiarizados com o termo, né, tem muitos evolucionistas, né, dizendo que o design inteligente é pseudociência, né, é criacionismo disfarçado, mas, na verdade, muitos pesquisadores, né, que vieram para o design inteligente, eles não são religiosos, alguns ateus, agnósticos. Na verdade, a teoria do design inteligente ela não está preocupada em dizer quem é o design, até porque ela nem pode fazer isso, né? Não tem métodos para comprovar algo superior. Ela pode inferir, né, pela vida que existe, né, aqui. Então, né, só para deixar isso claro, inclusive tem pesquisadores que dizem que poderiam ser os aliens, né, os extraterrestres, que poderiam ter semeado a vida aqui na Terra. Né, pode passar, aí mostrando para vocês de uma forma maior, né, o livro A Caixa Preta de Darwin foi um grande precursor, né, dessa teoria, o desafio da bioquímica à teoria da evolução. Pode passar. E aqui nós temos esse documentário, que foi feito na década de 80, fantástico esse documentário, né, ele foi dirigido pelo Ben Stein, né, um escritor, um economista famoso lá nos Estados Unidos. E o que o Ben fez? Ele foi entrevistar alguns cientistas, pesquisadores que foram demitidos das universidades que eles trabalhavam, pelo simples fato de eles terem sugerido
deles terem escrito a palavra design em alguns dos seus artigos, né? Esses pesquisadores, cientistas, eles estavam também encontrando, né, entraves com relação à teoria da evolução. Por isso que o nome do documentário é Expulso, Inteligência Não É Permitida. Pode passar. E aqui nós temos o diálogo que o Ben teve com Richard Dawkins, né, que é um dos mais famosos proponentes, né, da teoria da evolução, né? Ele diz que a evolução é fato. Ele também é um militante, né, um ateu, é um militante contra a religião. E bem no finalzinho, né, eles deixaram o melhor para o final, bem no finalzinho, o Ben pergunta, né, pro Dawkins o seguinte, né, então com relação, né, a todos esses problemas da evolução, da improbabilidade da vida ter surgido ao acaso, o que você me diz de um design? Aí eu vou ler para vocês aqui o diálogo, não sei se ele vai dar para ler. Aí o Dawkins responde o seguinte: pode ser que se venha concretizar da seguinte forma, ele toma bem cuidado com as palavras. Pode ser que, num dado momento, nos primórdios, uma civilização tenha evoluído até um muito elevado nível de tecnologia e tenha desenhado uma forma de vida que tenham semeado, talvez, neste planeta. Agora, essa é uma possibilidade, e uma possibilidade intrigante. E penso que é possível obter alguma evidência para isso. Ou seja, ele está dizendo que é possível, né, ter evidência de design inteligente, sendo que no comentário ele briga o tempo todo, falando que isso é pseudociência. Se olharmos para os detalhes da bioquímica, biologia molecular, né, que é o que o livro, né, do Michael Behe trata, né, da caixa preta de Darwin. Então, o Dawkins está dizendo, se nós olharmos para os detalhes, poderemos encontrar a assinatura de alguma espécie de desenhador, e que esse desenhador pode ser uma inteligência superior, de um outro lugar do universo, e que não poderia ter surgido em existência por um salto espontâneo. Essa é a questão. Pode passar. Aí nós temos, pode passar também? Nós temos uma das várias pérolas, né, do Richard Dawkins falando só ignorantes, né, da evolução. Pode passar. Criacionismo é um insulto ao intelecto. Pode passar. É preciso superar o criacionismo, diz Neil deGrasse Tyson, né, que é o astrofísico famoso lá nos Estados Unidos. Pode passar. É um site britânico. O governo proíbe todas as academias e escolas gratuitas existentes e futuras de ensinar o criacionismo como ciência. Pode passar. Essa daqui é uma matéria lá do Rio Grande do Sul. Criacionismo vai contra qualquer sentido científico, diz educador. Pode passar. Por que o criacionismo é um ataque à democracia? Não sei. Pode passar. Esse aqui é da Folha de São Paulo. Mais que polêmico, ensinar criacionismo é crime, diz físico Marcelo Gleiser. Curioso que o Marcelo Gleiser, ele ficou famoso aí quando ele fez algumas participações no Fantástico. Ele ganhou o Prêmio Nobel de religião, né, sobre espiritualidade, né, e ele se declara ateu. Hoje eu não sei mais. Pode passar. Bom, esses cientistas, esses pesquisadores, né, brasileiros, eles parecem esquecer ou eles não sabem que, por exemplo, o fundador do Conselho Nacional de Desenvolvimento e Tecnologia, Desenvolvimento, né, Científico e Tecnológico, o CNPq aqui do Brasil, ele foi fundado por um criacionista, né, o físico César Lattes. Uma das pesquisas também, uma das descobertas, né, do César rendeu também o Prêmio Nobel. E aqui, né, o jornal da Unicamp está mostrando o diálogo, né, que tiveram com ele, e ele falando, né, que ele acredita na Bíblia, né, que no princípio Deus criou todas as coisas. Pode passar. Aí aqui, mais uma para a gente terminar, essa daí saiu no Jornal Nacional, eu pude ver. Novo presidente da CAPES gera polêmica ao defender criacionismo. Né? A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do MEC. Ou seja, essa instituição, ela fornece bolsas de pós-graduação aqui no Brasil, mestrado e doutorado. Não? Então, é um órgão muito importante. Pode passar. Então, o que eu quis, né, mostrar para vocês com aquelas matérias, né, falando contra o criacionismo, é que são completamente infundadas, não tem base alguma. Né? E também todas as provas que eu trouxe para vocês mostram também que a teoria da evolução ela não é bem embasada. Então, aqui eu trouxe, né, algumas instituições, né, alguns centros, né, ao redor do mundo que tratam, né, são centros
que eles pesquisam, eles promovem um material sobre design inteligente e sobre criacionismo. Nós temos a TDI Brasil, inclusive o presidente é o Dr. Marcos Eberlin, um dos cientistas mais famosos do Brasil, um dos melhores cientistas do mundo. Inclusive, ele traduziu aquela edição ali do Caixa Preta de Darwin. A doutora Ana Maria, que eu mostrei para vocês também, ela é colega do Marcos, também membro da TDI aqui no Brasil. Temos a Sociedade Criacionista Brasileira, o núcleo que eu estou dirigindo é uma filial da Sociedade Criacionista Brasileira. Temos o Origens, o Origens ele é um site que mostra também o museu lá de Galápagos, é um museu natural, criacionista lá no Equador. É um site fantástico, tem perguntas e respostas, depois vocês podem entrar, é muito interessante. Tem o Geoscience Research Institute, lá nos Estados Unidos. Tem esse Evidências Online, que também é uma tradução desse Geoscience. Temos o site Criacionismo, é o blog Criacionismo, do jornalista Michelson Borges. Inclusive, esse site ele é incrível, tem muito material, tem muita coisa interessante. Ele, por ser jornalista, ele sabe colocar muito bem os textos, as evidências, ele dá indicação de livros. Então, eu recomendo vocês também a darem uma visitada. Tem também o ICR, que é o Institute Creation Research, também nos Estados Unidos, e o Answers in Genesis, também lá dos Estados Unidos. Então, nós temos várias instituições. Pode passar. Aqui eu tenho algumas recomendações para vocês. Todos esses livros eu utilizei para fazer a apresentação. Tem o Origens, do Dr. Ariel, que mostrei para vocês, falando sobre a questão dos fósseis. Temos a teoria do design inteligente, quem escreveu foi o Everton, que eu falei com vocês também, que é um amigo, ele é especialista em paleontologia. Inclusive, o Everton ele foi um dos primeiros a escrever sobre a questão do design inteligente aqui no Brasil. Nós temos o livro Em 6 Dias, Por que 50 Cientistas Decidiram Aceitar a Criação. É um livro fantástico, é uma tradução que a Sociedade Criacionista Brasileira fez. A Caixa Preta de Darwin, que eu falei bastante na apresentação, e o Anteevidência, também é um livro do Marcos Eberlin. Pode passar. Então, aqui eu trouxe para a nossa reflexão, desse filósofo aí do século XIX. Uma coisa é desejar ter a verdade do nosso lado, outra é desejar sinceramente estar do lado da verdade. Então, que com bom senso, que nós venhamos seguir as evidências, que nós venhamos não só desejar estar do lado da verdade, mas que nós venhamos querer estar do lado da verdade. Pode passar. Foram as referências que eu utilizei. Pode passar novamente, até o final. Pode passar. Então, ali, acaso, aí nós temos embaixo uma setinha, planejamento. Então, no sábado que vem, se assim Deus permitir, nós vamos ter a continuação. Eu vou falar sobre ciência, quando ela surgiu, de onde ela veio, como foi isso, quem foram os pais da ciência e o que a Bíblia tem a ver com isso. Está fantástico, está tão bom que eu até queria ter apresentado hoje. Então, se Deus quiser, espero todos vocês. Muito obrigada. Glória a Deus. Que bom. A gente vê essas informações